Olá, gente. Olha eu aqui de novo com a lei de Reis. Eu trouxe aquele exemplo que a gente tentou explicar na aula passada e não deu certo. Então, hoje eu trouxe da forma bem tosca mesmo. Tosca no sentido de que eu fiz à mão, tá? E aí eu vou explicar o que eu fiz para que vocês venham entender. Tá ok? Eu tentei de várias formas aqui no meu tablet fazer, só que eu realmente não tenho habilidade nenhuma para trabalhar com esse tipo de tecnologia e ainda mais para fazer fórmulas, tá? O meu programa ele não me ajuda muito, então eu fiz à mão. E aí eu vou tentar aqui explicar, mas além disso aqui eu vou deixar um vídeo melhorzinho, assim, no sentido de tecnologia, tá? Para que vocês possam estar vendo outros exemplos, ok? Então, o que eu tenho aqui? Uma equação global, onde eu preciso saber o meu valor de variação de energia, tá? Observação, o meu ΔH ele é padrão, tá faltando uma bolinha aqui, veja que nesse eu coloquei a bolinha, nos outros eu não coloquei, como sempre, né? Então, é padrão. Por que padrão? Porque eu preciso saber dos dados padronizados dentro de uma temperatura e uma pressão, tá? E aí, essas equações são trabalhadas na forma padrão e precisam ainda ser indicadas o estado de cada substância. E aí, eu não coloquei para não ficar muito cheio aqui. Então, eu precisaria, por exemplo, estar dizendo aqui, ó, o estado do hidrogênio, o estado do oxigênio, o estado da água, tá? Se é sólido, líquido ou gasoso. Em todas as equações eu precisaria estar falando sobre o estado. Mas daí, para não deixar muito cheio a tela, né? Não deixar as equações muito cheias de informação, e a ideia é a gente ver como é que funciona o trabalho com a lei de Reis, tá? Então, eu vou ter uma equação global, onde eu quero saber o valor da minha variação de energia dessa equação global. E eu vou ter equações intermediárias, onde eu conheço a variação de energia, certo? O que é que eu vou fazer? Manusear essas equações a fim de que no final eu possa estar encontrando o valor do meu ΔH desconhecido, tá? É a minha equação global, tá? Anteriormente. Eu vou estar manuseando essas três equações que são intermediárias. Isso quer dizer que eu sei o valor de ΔH delas, o que eu não sei é o valor da global. Porque às vezes uma reação para acontecer, ela não ocorre numa etapa só, ela ocorre em mais de uma etapa, tá? Então, eu posso estar usando as equações intermediárias para descobrir a global. Então, vamos ver aqui, interpretar as minhas equações. Eu tenho na primeira equação que o hidrogênio reage com o oxigênio e forma água, liberando uma reação exotérmica 571 kJ, tá? De energia. Na segunda equação, eu tenho que o N2O5 reage com água, tá? Formando HNO3, liberando também menos 76,6 kJ de energia. Na equação 3, o que é que eu tenho? N2, um meio de N2, em contato com 3 meios de O2 e um meio de H2, reage e formam quem? O ácido nítrico, o HNO3. E também é uma reação exotérmica, libera energia, certo? Mas como é que eu vou achar a equação global dessas três? Vamos ver o que é que eu posso fazer com essas três equações, tá? Primeiro, eu tenho que encontrar nessas três equações as substâncias que são do meu interesse, ou seja, as substâncias que estão na equação global, tá? Quais são essas substâncias? O 2N2, então, onde é que eu encontro aqui o 2N2? Olha só, ele está na equação 3. A minha outra substância aqui, ó, é o O2. O O2 na minha equação, onde é que ele vai estar? Ele está aqui, ó, na equação 1 e na equação 3, tá? É só para vocês estarem verificando que tudo que tem na equação global, de uma forma ou de outra, eu vou estar encontrando aqui nas equações intermediárias, tá? Olha para aqui, para o N2O5, ele vai estar aqui, ó,
na segunda equação, tá? Eu vou apagando para que vocês não fiquem com a tela muito cheia. E agora, eu vou ver o que é que eu faço com essas substâncias, tá? Com essas equações, a fim de que ela fique igualzinha à equação de cima, certo? Primeiro passo. Eu vou olhar para a equação 1 e vou observar que o meu O2, ele tá do lado esquerdo, tá? E eu preciso realmente de O2 do lado esquerdo. Mas se eu observar também na equação 3, olha aqui, eu também tenho O2. É a substância do meu interesse. E eu também tenho o N2, que também é uma substância do meu interesse. Entre inverter a equação 1 e a equação 3, eu vou inverter a equação 1. Por que eu preciso inverter, Pro? Eu preciso inverter porque eu vou estar precisando eliminar as quantidades aqui de O2. Então, quando eu tenho um elemento do lado direito e do lado esquerdo em outra equação, eu posso estar eliminando. E se eu deixar as duas do mesmo lado, eu vou precisar somar. E, na verdade, o que eu preciso, ó, são de 5O2, tá? Então, eu vou começar a analisar a equação 3 para que vocês possam estar observando por que eu vou precisar inverter a equação 1, ok? Vamos aqui olhar a equação 3. Olha cá. Por que eu não vou inverter a N2? Porque a N2, ou por que eu não vou inverter a equação 3? Porque a equação 3, ela tem o N2 que justamente está do mesmo lado aqui, ó. Então, eu não posso inverter a equação 3. Eu preciso deixar ela da mesma forma, porém, com um fator de multiplicação aqui 4. Eu preciso multiplicar ela por 4. Por quê, Pro? Porque eu tenho 2N2 e aqui eu só tenho meio N2. Se eu só tenho meio N2, então eu não posso deixar com meio. Eu preciso ficar com 2. Aí eu multiplico por 4. Por quê? 4 vezes 1 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Olha aqui embaixo que eu coloquei. Aí quando eu multiplico por 4 o N2, eu também vou multiplicar por 4 toda a minha equação, inclusive o meu ΔH, tá? Então, aqui, 4, agora eu vou multiplicar o oxigênio, ó. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, ó, 6. Já coloquei aqui embaixo. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Olha aqui, já botei o 2 do H2 aqui embaixo. E, por fim, 4 vezes 1, que tem aqui na frente do H, invisível, que dá 4. Então, 4HNO3. Multipliquei toda a minha equação por 4, tá? E aí, multiplicando também o ΔH por 4, olha o valor aqui, quanto ficou? 696,4. Então, esse foi o valor do meu ΔH da terceira equação, depois que eu multipliquei toda ela por 4, certo? Aí, voltando ao que eu tinha dito anteriormente, para vocês entenderem por que que eu não... eu não inverti ela, né? E por que que eu vou precisar inverter a primeira equação? Olha para cá. A primeira equação tem 1O2. E a terceira equação ficou com 6O2. 6O2. Se eu deixar a primeira equação do jeito que ela tá, então eu vou ter que somar o O2 de cima com o O2 de baixo, que vai me dar o total de 7O2. Eu vou ter que somar 1O2 daqui com 6O2 daqui, e aí eu vou ter no total 7O2, tá? Isso não é interessante. Por quê? Porque na minha equação global, olha cá, eu só tenho 5O2, tá? Então, por isso que eu tenho que inverter a minha primeira equação. Por que você não inverteu a terceira? Porque a terceira tem o N2, que é do meu interesse, tá? O N2 é do meu interesse. Olha ele aqui na equação global. Então, eu precisaria que ele ficasse no primeiro termo. E por que para o que você vai inverter a primeira equação? Porque eu preciso subtrair o O2 para poder ficar com 5O2, tá? Então, olha aqui, eu já inverti a primeira equação.
Peguei o H2O que estava aqui, joguei para cá, ó, para o primeiro lado. E os reagentes que estavam aqui, joguei para o lado do produto. E, consequentemente, eu peguei o ΔH e inverti, ó, troquei o sinal. Era menos 571, passou a ser mais 571,5, tá? Então, vou apagar aqui, vocês já devem ter entendido que eu inverti tudo, inclusive o sinal, tá? Então, já trabalhei a primeira equação, invertendo ela, inclusive o sinal. Já trabalhei a terceira equação, multiplicando ela por 4, né? E agora a gente vai ver o que dá para fazer com a segunda equação. O que é que eu tenho, o que é que eu preciso na segunda equação? Na segunda equação, eu preciso do... Cadê? Do N2O5. Olha aqui, ó. N2O5, tá? Mas o N2O5 na equação 2, ele só tem um N2O5 e ainda tá do lado contrário, tá do lado dos reagentes. E na sua equação global, o N2O5 tá do lado do produto e tem 2. Ah, então quer dizer que eu preciso inverter e, além de inverter, multiplicar por 2. Exato, tá? Então, olha o que eu fiz. Peguei a equação 2, inverti. Olha só, o N2O5 que estava aqui, eu trouxe para cá, ó. Cadê ele? N2O5, ó. Para depois da seta. O H2O também, ó, para depois da seta, tá? E o HNO3 que estava depois da seta veio para onde? Antes da seta, tá? E o sinal que estava negativo ficou o quê? Positivo. Mas por que ficou 153 Pro,2? Porque eu multipliquei por 2. Lembra que ó, o NO2 eu preciso de 2 e aqui ele só tem 1? Aqui ele só tem 1, ó. Então, eu vou multiplicar a equação 2 por 2. E aí, olha como ficou. Vocês já viram que eu inverti. Agora, a gente vai ver o resultado aqui dessa multiplicação, ó. Veja, multipliquei por 2, ó, vou fazer o contrário. Isso aqui foi vezes 2, né? Multipliquei por 2, ó, ficou 4NO3 ao contrário, né? Porque eu tive que inverter. Multipliquei o NO2O5 por 2, aí, ó, ficou 2NO2 por 5. E, além disso, o H2O também, que só tinha 1, ó, ficou 2, tá, gente? Então, essa foi a minha segunda equação, tá? Então, eu identifiquei quem era a minha substância de interesse, era o N2O5, percebi que estava do lado contrário, inverti, percebi que tinha uma quantidade menor, então eu multipliquei por 2, certo? Tendo agora trabalhado com as 3 equações, agora eu vou encontrar a minha equação global, tá? Fazendo o quê? Manuseio matemático. Como assim, Pro? Mais. Eu vou eliminar quem eu não preciso, tá? Observa só. Eu preciso de água na minha equação global? Não, tá? Então, veja que eu tenho 2 moléculas de água do lado de cá e 2 desse lado também. Então, lados contrários faz o quê? Corta, corta. Eu preciso de hidrogênio? Não, também. Veja que na equação global não tem hidrogênio. Então, esse hidrogênio daqui, eu vou cortar com esse hidrogênio daqui, ó. Veja que esse tá depois da seta e esse outro tá antes da seta. Então, corta, corta. Eu preciso de HNO3? Preciso de HNO3? Não preciso de HNO3. Olha aqui, 4 HNO3 antes da seta, 4 HNO3 depois da seta. Corta, corta também. Vamos ver o que sobrou. Sobrou N2, 2N2. Olha, eu preciso, então eu vou descer, ó. Já trouxe ele pra cá. 5O2. Pro, mas eu tenho 6O2 aqui e um O2 aqui. Mas eu observo que eles estão em lados contrários, então eu posso subtrair, tá? Veja que os outros eu cortei porque eram iguais. 2 e 2 dá 0. Então, 2H2O, por exemplo, aqui, ó,
menos 2H2O, que está do lado de cá, dá zero. Então, eu não preciso acrescentar em lugar nenhum, tá? Ele vai sumir. Mas como aqui tem 6 e aqui tem 1, então eu vou subtrair, né? 6 menos 1 dá quanto, gente? 5. Justamente o que eu preciso para ficar igual à minha equação global, tá? Por isso que eu precisava manusear ela antes. E, por fim, quem? O N2O2, que também tá igualzinho, tá? Então, manuseei as minhas 3 equações. A primeira eu inverti, a segunda eu multipliquei por 2 e inverti, e a terceira eu multipliquei por 4. Tá, Pro, mas agora falta o que realmente me interessa. Falta o valor de ΔH. Bom, falta o valor de ΔH. Se falta o valor de ΔH, então eu vou trabalhar agora matematicamente com os meus valores de ΔH também, tá? Veja que os dois primeiros ΔHs ficaram positivos. Sinais iguais faz o quê? Soma, tá? Então, eu vou somar esses dois primeiros aqui, ó. O ΔH da primeira equação com o ΔH da segunda equação. E quanto é que vai dar esse valor, Pro? Ó, vai dar 724,7. Positivo ou negativo? Olha o sinal. Positivo, tá? E o da terceira equação, por que você não somou? Porque ele tá negativo, ó. Se ele tá negativo, então eu vou subtrair com o valor que eu encontrei em cima. E aí eu vou achar que 724,7 menos 696,4, né, vai dar 28,3. Positivo ou negativo? Veja, o maior é positivo, né? 724 é maior que 696, é positivo. Então, quer dizer que a minha equação de formação de NO2O5 precisa absorver energia para acontecer. É uma equação endotérmica, tá? Então, essa foi a minha explicação da lei de Regge, como eu consigo trabalhar, né, com essas equações a fim de encontrar a equação global. É interessante que vocês encontrem um jeito de vocês respeitando as regras. Tem gente que consegue trabalhar a equação na ordem, tá? Equação 1, equação 2, equação 3. Eu não consigo, eu olho todas e aí vejo qual a substância do meu interesse e aí eu faço os manuseios, tá, gente? Então, assim, veja qual é a forma que deixa vocês mais confortáveis em estar trabalhando com essas equações.